química, né? Então, a gente tem essas duas etapas. Falando rapidamente, brevemente aqui sobre a digestão física, o que a gente tem? A primeira etapa seria a quebra dos alimentos pela mastigação, e como eu já comentei, né, vocês talvez ouçam bastante isso, né? Tudo bem que a minha rotina é muito mais voltada para essa questão nutricional, imagino que é de vocês, mas eu ouço isso quase que diariamente. Doutor, eu estou preocupado porque ele não mastiga bem o alimento. É normal ele não mastigar? Nossa, todos esses problemas que ele tem no intestino, no estômago, deve ser porque ele não mastiga o alimento. Então, o tutor ele fica um pouco, às vezes, preocupado com essa questão, mas a gente tem que entender que eles realmente, cães e gatos, eles não fazem essa mastigação. Então, isso não é uma das etapas fundamentais para esse processo de digestão física que ocorre, tá? A digestão física, então, vai ter essa quebra inicial dos alimentos, que seria a mastigação, que os cães fazem muito pouco, os gatos um pouquinho mais, mas também muito pouco comparado com outras espécies. E aí a gente tem uma outra questão da digestão física, que é a motilidade, né? Que é a mistura que esse alimento vai sofrer ao longo do trato gastrointestinal. Essa motilidade, né, começa ali, tudo bem que o esôfago já tem um pouquinho, a boca também tem um pouquinho desse processo de mastigação, que seria um processo de mistura do alimento, mas onde vai ocorrer principalmente isso é no estômago, né? Então, no estômago a gente vai ter a mistura de líquidos com esse alimento, e a gente já começa a dizer que acontece ali uma etapa inicial de emulsificação, que facilita a solubilização e facilita a trituração desse alimento. Então, essas seriam as etapas de digestão física, que se iniciam principalmente, né, o principal dessa digestão física, o responsável principal por isso é realmente o estômago, né, ele que vai fazer esse processo inicial. Então, isso já dá para a gente, né, tentando fazer um paralelo aí para vocês com a questão cirúrgica, né, do trato gastrointestinal. Quando a gente vai fazer uma cirurgia voltada aí principalmente para o estômago, né, então algum acesso gástrico, alguma cirurgia gástrica que vocês forem realizar, é importante pensar nesse aspecto quando a gente pensa no que alimento eu vou fornecer para esse paciente no pós-cirúrgico. Se eu estou falando de estômago, tem que ser alguma coisa que não exija trabalho do estômago, que não exija que o estômago tenha essa atividade, né, de motilidade, de quebra. Então, se eu estou pensando em estômago, normalmente a gente vai pensar num alimento um pouco mais líquido, um alimento mais pastoso, um alimento que seja facilmente misturado, que é uma das funções importantes do estômago, ok? A gente vai ver um pouquinho disso ali, eu vou fazendo esses comentários novamente nesses momentos. E aí a digestão química, então. A digestão química, ela vai começar, né, por uma etapa que é chamada de etapa hospedeiro dependente, que é a etapa de emulsificação. Por que a emulsificação vai ser considerada como uma etapa química? Se eu acabei de comentar com vocês que ela também faz parte aqui da etapa física. Porque a emulsificação, ela está ali na transição dessas duas etapas. A etapa de mistura do alimento, umidificação, e também é ela que permite, ela faz, né, com que haja a questão das enzimas conseguirem ter acesso mais facilmente ao alimento. Então, a etapa física da emulsificação, que, de novo, responsável por isso é principalmente o estômago, né, vai fazer o quê? É semelhante ao que ocorre, né, tentando fazer uma analogia aí, uma máquina de lavar. Isso aí vai ficar girando, vai ficar sofrendo ali impacto dentro do estômago para conseguir haver a emulsificação física. E a emulsificação química, ela vai acontecer de que forma? Aí a emulsificação química, ela vai se dar por meio de substâncias que facilitem essa mistura, tá? E como a gente tem isso? A gente tem isso, por exemplo, pegando um copo de água e colocando óleo. O que a gente vai ter acontecendo aqui? A gente vai ter essa separação em fases, né? A fase
aquosa e a fase lipídica, a fase oleosa. Então, quem vai atuar nisso aqui? A gente vai ter a participação da bile, que é produzida lá no fígado, né, e armazenada na vesícula. E aí, por efeito da alimentação, então quando eu faço a ingestão